Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica. Nós iniciamos a série de exposições no livro de Sofonias, que é um dos profetas menores. E a expressão profeta menor não está falando da estatura do profeta, mas sim do conteúdo do seu livro. O seu livro é pequeno, tá? O conteúdo é pequeno, por isso que é chamado de profeta menor, os profetas menores. No primeiro vídeo dessa série que iniciamos nesse maravilhoso livro, nós falamos, né, do contexto histórico, do contexto cultural, na época desse profeta que surgiu nos dias de Josias, rei de Judá. Dê lá uma conferida na introdução desse livro, você vai gostar. Nós falamos ali do reinado de Josias, falamos de Ezequias, falamos de Amon, pai de Josias, falamos de Manassés, tá? Dê lá uma conferida, eu tenho certeza que você vai gostar, para nós não repetirmos aqui, para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo. Então, Sofonias ele aparece, tá? Nos dias de Josias, quando Josias ele acha, ou melhor, aquela comitiva que ele nomeou, ele separou para fazer reparações na casa do Senhor. Verifica aí o capítulo 34 de 2 Crônicas. Quando eles estão limpando o templo, arrumando o templo, o livro da lei é achado. Segundo os estudiosos, é um livro de Deuteronômio, tanto que você vai ver um paralelo muito grande, né? Sofonias vai falar bastante, usar bastante o livro de Deuteronômio aqui, e você vai ver esse paralelo, né? Que o nome Deuteronômio significa repetição da lei ou segunda lei. E tudo aquilo que estava no livro, o povo desobedece. Por isso que Deus ia trazer juízo. E quando surge, né, o livro é descoberto e as reformas aceleram, Sofonias aparece, trazendo a mensagem de juízo. E a mensagem que ele traz é, se você for dar um tema ao livro de Sofonias, ou a sua mensagem, é o dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia da ira do Senhor. Que Joel vai falar, tá? Ezequiel vai falar, Isaías vai falar, vários profetas vai tratar desse dia. E aqui em Sofonias, esse dia tem três aspectos, que é o aspecto local, o aspecto nacional, que envolve os seus dias, os dias que ele viveu, a sua época, e envolve também o aspecto futuro, tá? Que haverá um dia que Deus vai julgar os ímpios, que Deus vai julgar a natureza, que Deus vai julgar todos os homens, né? Que Deus vai destruir tudo, que Deus vai transformar, né? Que Deus vai purificar a natureza para... Aí nós temos que trabalhar o estado eterno, a Nova Jerusalém, enfim. Mas essa mensagem está implícita aqui no livro de Sofonias. E nós faremos a exposição hoje dos versículos 2 a 6. 2 a 6. Tá? Se você puder acompanhar a leitura, depois de darmos aí a introdução, nós vamos começar aqui essa primeira exposição dos versículos 2 a 6, que diz assim: Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar. E as ofensas com os ímpios. Exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre o terraço adoram o exército dos céus, e os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Veja que ele não enrola. A sua mensagem é de juízo. Ele está falando aqui que o Senhor vai vir. O Senhor se apressa. E ele vem com ira, né?
Então aquela imagem de um Deus bonzinho, de um Deus que tem um rostinho afeminado, um Deus que só é amor, né? Um Deus que, ai, Deus é amor, é compaixão, é misericórdia, o pessoal esquece que ele é a justiça. E tem alguns que falam que a justiça de Deus é o mal dele, né? Onde Deus vem punir, nem por razão. Deus só pune quando ele tem razão. A sua justiça não é aleatória. Deus vai punir por quê? Porque o povo não se arrepende, porque o povo é pecador, porque a nação estava em pecado. E quando a nação ou as nações cometem pecados absurdos, abusivos e não se arrependem, Deus vem com a sua justiça para provar e para passar o pente fino, para ver aqueles que são fiéis e os infiéis, o joio e o trigo, o lobo e o cordeiro, a ovelha e o bode, o santo e o profano, o sujo e o limpo. E é interessante que nos versículos 2 e 3 nós temos a expressão desse dia da ira. E esse dia da ira, que eu já expliquei para vocês aqui, esses três aspectos em Sofonias, que aborda ali a sua época local e nacional, que envolve o povo do Senhor, né, que Deus ia enviar inimigos à Babilônia. Nós vamos ver a partir do versículo 7, mas não vai ser hoje, nessa exposição, tá? Que o povo ia ser oferecido como sacrifício. Os convidados, Deus já havia santificado os convidados, que eram os babilônicos, e o sacrifício era o próprio povo. O povo ia ser oferecido em sacrifício. O povo ia ser morto pelos babilônios por causa dos seus pecados. Então envolve a ira do Senhor nos seus dias ali, nos dias de Sofonias. Mas aqui nos versículos 2 e 3, Sofonias fala do dia da ira, né, futura, que haverá um tempo que toda a criação será subvertida, que Deus passará o pente fino. Deus irá purificar, tá, a sua natureza, as coisas criadas. Por quê? Porque o homem deificou a natureza. O homem faz a natureza, o sol, a lua, os astros, as estrelas, os animais, as águas, tudo, eles adoram. Eles deificaram aquilo que não é para deificar. Eles adoram aquilo que não é para adorar. Eles tratam como divindades aquilo que não é para se tratar como divindade. A natureza não é Deus. Esse conceito panteísta hoje, né? Que tudo é Deus, essa expressão, a mãe natureza, que Deus é tudo e tudo é Deus, é errado. Há uma distinção entre a natureza e o Criador. É o Criador que é para ser adorado. É o Criador que é para ser venerado. É o Criador que tem que ser glorificado. A glória é para o Criador e não para a criatura ou as coisas criadas. Por isso que ele começa aqui dizendo: certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas, os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos na face da terra, diz o Senhor. Os ímpios serão punidos nesse dia. Os ímpios serão exterminados nesse dia. Os ímpios experimentarão a ira de Deus. Os ímpios irão experimentar esse terrível dia. E por que Sofonias começa com essa mensagem dura? Com essa mensagem que muitos intragável para alguns, que não iria aceitar. Porque o povo estava acostumado, olha, Deus não vai nos punir, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo da aliança. Nós somos filhos de Abraão. Né? Nós temos Moisés como nosso legislador. Mas o povo esqueceu que a aliança envolvia pacto, envolvia responsabilidade, era condicional. O povo tinha que obedecer. O povo tinha que obedecer às normas da aliança e o povo não estava obedecendo. O povo estava fazendo aliança com Baal, fazendo aliança com Axerá, que segundo a mitologia
dos povos antigos, né? A mitologia, se você pegar ali, mesopotâmica, Baal era filho de Asherá. E El, que era considerado o deus principal, o deus primaz, ele era a, a divindade principal e era esposa de Asherá. El era esposa, ou melhor, El era esposo de Asherá. El era esposo de Asherá. E Baal era filho de Asherá com El. Essa tríade era cultuada também ali. E Asherá era a deusa principal, era a deusa cultuada, era a deusa venerada. Assim como Baal, assim como Milcom, assim como Merodach, assim como Moloque, assim como Dagon, assim como outras divindades. Eram cultuados pelo povo de Deus, o povo da aliança. Então, por isso que ele começa falando desse juízo. O juízo de proporções universais, que ainda vai acontecer. Né? E por que Deus vai punir os homens, os animais, os peixes do mar, as aves do céu? Porque os homens transformaram a natureza em Deus, em divindades. Transformaram os peixes em divindades. Transformaram as aves do céu em divindades. Os animais em divindades. Por isso que Deus vai um dia restaurar. Deus vai passar, como diz Pedro, lá em sua segunda carta, capítulo 3, quando ele fala da vinda do Senhor, do fogo purificador. O povo vai purificar a terra do pecado, porque o pecado atingiu não só o ser humano, o pecado atingiu a natureza, o pecado atingiu os animais, o pecado atingiu tudo. A natureza, as coisas criadas foram lameadas pelo pecado, foram atingidas pelo pecado. Por isso que Deus vai restabelecer, vai restaurar, vai passar o pente fino, vai passar o fogo purificador e a terra será restaurada. Por isso, nós iremos habitar na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, aonde habitará justiça. E essa mensagem está aqui clara em Sofonias, aonde esse dia do juízo final, o dia da ira do Senhor, vai chegar. Vai vir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele vai abordar os versículos 4 a 6, ele vai focar agora na idolatria dos seus dias, que o povo estava vivendo. Mesmo Josias, com a descoberta do livro da lei e a tentativa de Josias de restabelecer a ordem, de restabelecer o culto, de restabelecer a lei, de trazer o povo à obediência, de trazer o povo de volta para Deus, o povo não queria nem saber. Então, Josias, ele não teve êxitos nacionais que ele queria ter, porque a maioria do povo estava adorando divindades, outros deuses, não estavam nem aí para essa reforma. O coração do povo se endureceu, conforme nos nossos dias. Nós vemos pecados. Você prega, o povo não se converte, o povo não se arrepende. O povo parece que está anestesiado pelo pecado. Por isso que nós temos que trazer a mensagem. O profeta hoje somos nós, somos os pregadores, os arautos da justiça, os arautos de Deus que Deus está usando para trazer o povo ao despertamento, ao arrependimento, ao quebrantamento, porque o verdadeiro avivamento, as verdadeiras reformas espirituais só vêm por meio da palavra, da pregação da palavra, da exposição da palavra, quando há choro, quando há quebrantamento, quando há arrependimento, quando há humildade. Aí Deus opera, aí Deus transforma, aí Deus salva. Olha os versículos 4 a 6. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros, dos ídolos e seus sacerdotes. Essa expressão, estenderei a mão contra Judá, nós sabemos que Deus, ele é espírito. Né? Deus é espírito. Então o espírito não tem mão, não tem pé. E isso aqui nós chamamos na teologia de antropomorfismo.
tá? Antropos, homem, morfismo, formas, que são qualidades físicas ou humanas que nós colocamos a Deus, tá? Deus é um ser eterno, mas quando ele vai se comunicar conosco, seres mortais, ele fala na nossa linguagem, uma linguagem humana, para que eu e você entenda. Então por isso que o texto fala, vários textos falam da mão do Senhor, do braço do Senhor, dos pés do Senhor, da mente do Senhor, do rosto do Senhor. Então essa parte aqui, quando ele fala, estenderei a mão contra Judá, isso trouxe a memória do povo, que a mão de Deus sempre favoreceu o povo. Quando você olha lá no Egito, aquelas 10 pragas do Egito, a mão de Deus estava pesando contra os egípcios. Todas aquelas pragas, era a mão de Deus contra, trazendo prejuízos, trazendo mortes, trazendo calamidades para o Egito. Mas o povo que estava habitando na terra de Gósen não foi atingido. A última praga, vocês se lembram, sabe muito bem, foi a morte dos primogênitos, que morreram. Aí Faraó libera o povo é liberto. A mão do Senhor se estendeu ali e matou todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó morreu. A mão do Senhor também foi estendida a favor do povo, quando Faraó começou a perseguir. Faraó perseguiu o povo para trazer o povo de volta. E Deus enviou uma nuvem. A nuvem encobriu os egípcios para não olhar para o povo, para não ver o povo. E Deus mandou um anjo. E o anjo foi lá. Alguns falam que era um anjo mecânico, né? E esse anjo foi lá nas rodas dos carros, né? Quebrou as rodas do carro, né? Para atrasar Faraó e seus soldados. E a mão do Senhor estendeu também. E o mar se abriu e o povo passou a pé enxutos. A mão do Senhor estendeu, estava estendida, né? No dia, durante o dia, que era muito sol, que era muito calor ali no deserto, havia uma nuvem para fazer sombra. À noite, a temperatura baixa no deserto, a temperatura é muito baixa. Então, Deus enviava uma coluna de fogo para o povo não morrer de frio. Era a mão do Senhor protegendo, estendida a favor do povo. Você vê a mão do Senhor estendida para tirar a água da rocha, para matar a sede do povo. Você vê a mão do Senhor estendida, trazendo cordonizes para o povo comer carne. Você vê a mão do Senhor estendida, porque nos 40 anos no deserto, a roupa não envelheceu, o sapato não envelheceu. Deus cuidou do povo, a mão do Senhor abençoando, a mão do Senhor sustentando, a mão do Senhor trazendo bênçãos para o povo, protegendo o povo, sustentando o povo. Você vê isso em toda a trajetória de Israel. Agora aqui, a mão do Senhor estava estendida, não a favor do povo, mas contra o povo. Estenderei a minha mão contra Judá. Meu irmão, uma coisa é a mão do governante contra nós. Uma coisa é a mão do governador, do prefeito, do presidente contra o povo. Isso pode reverter. A mão dos deputados, dos vereadores, dos governos ímpios. É uma coisa, você pode reverter. Mas quando a mão do Senhor, a mão de Deus está contra, ninguém pode reverter. Que mensagem dura. No Brasil, quem sabe, queridos, e no mundo, essa pandemia, o coronavírus, é a mão do Senhor contra nós. É a mão do Senhor denunciando nossos pecados. A igreja precisa se arrepender dos seus pecados. Como nós iremos pregar para o mundo se arrepender dos seus pecados, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados? Primeiro nós temos que se arrepender. Primeiro nós temos que dobrar o joelho, se converter, orar, clamar, pedir clemência, misericórdia, chorar, pedir a graça de Deus sobre nós. Senão, a mão de Deus vai estar estendida não a favor, mas contra, como estava aqui nos dias de Sofonias. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. O povo pensava que a aliança, o povo pensava que por serem filhos de Abraão, o povo pensava por serem um povo eleito, escolhido, Deus jamais iria puni-los. Deus jamais iria estender a mão contra eles. Estavam enganados. Deus estava falando, olha, Sofonias, fala para o povo que por causa do pecado deles,
a idolatria deles, tá? Porque eles me abandonaram, deixaram a minha aliança, cuspiram na minha aliança, ultrajaram a minha aliança. Eu vou estender a minha mão contra eles. Vou estender a mão contra as famílias deles. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei, olha só, deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Naqueles dias, havia uma mistura, tá? Um sincretismo religioso. Inclusive, descobertas arqueológicas. Encontraram várias tabuinhas e vários vasos, tá? De um lado estava o nome Yahvé, Jeová. Do outro lado do vaso, o nome de Baal. O mesmo vaso era usado para os dois cultos. Quando eles iam adorar a Yahvé, a Jeová, ao Senhor, eles só viravam o lado do vaso. Estava escrito Yahvé, Jeová. Quando eles iam adorar Baal, eles viravam o lado do vaso, que estava lá Baal. Então, os mesmos objetos eram usados para o mesmo culto. Os sacerdotes de Baal e os sacerdotes de Deus estavam mesclados, unidos. Uma mistura desgraçada. E não é hoje que tem acontecido esse sincretismo religioso, que é a união de várias religiões, falando e afirmando, olha, todas as religiões levam a Deus. O budismo leva a Deus, o budismo leva ao Senhor, o espiritismo, o zoroatrismo, o panteísmo, o Islã, o islamismo, tudo leva a Deus. Mentira, tá? Só existe um caminho que leva a Deus, é Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, artigo definido, a verdade, artigo definido. Jesus não possui a verdade, Jesus não tem a verdade, ele é a verdade encarnada. A verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Então não existe mescla, não existe sincretismo, não existe, todos os caminhos não levam a Deus, só um caminho leva a Deus, que é Cristo Jesus o Senhor. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, se não for por ele. Ninguém. O texto é taxativo de João, capítulo 14, versículo 6, que vocês conhecem. Então Deus está falando, vou exterminar deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros, dos ídolos e seus sacerdotes. Tá? Vou exterminar. Acabou a bagunça. Acabou esse sincretismo. Acabou essa mescla entre os meus sacerdotes e os sacerdotes de Baal. Porque eu sou Deus, eu sou o Senhor. Versículo 5. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército dos céus, e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. O povo adorava a Deus e adorava a Milcom, adorava a Baal. O povo jurava pelo Senhor e jurava por Milcom, uma divindade pagã. Veja a mistura. O povo adorava a Deus, mas adorava também outros deuses. Você vê aqui claramente o politeísmo, a adoração de várias divindades. Você vê também o enoteísmo. O que é o enoteísmo? O enoteísmo é uma pessoa crer que existe uma divindade suprema, tá? Está no topo da pirâmide, mas não descarta a possibilidade da existência de outros deuses. Isso é o enoteísmo. Existe também a monolatria. O que é monolatria, Elias? É a adoração de uma única divindade. Você crê que existem vários deuses, mas você escolhe dessas divindades todas um Deus para adorar, um Deus para prestar culto, prestar obediência. Tá? Isso é monolatria. Tudo isso era praticado naquela época. E Deus estava rejeitando. A adoração é exclusiva a Deus. Deus não divide a glória com ninguém. Deus não dá glória a Baal, a Milcom, a Merodach, a Asherá, a El, a nenhum dos deuses. A glória só pertence a ele, é exclusiva a ele, é dele. E essa expressão aqui, que adoram, sobem nos seus terraços, na varanda da casa, na laje ali, vamos usar um termo mais popular, mais conhecido nos nossos dias, para adorar os exércitos dos céus. O que é isso? O povo chegava na varanda da casa, o povo levantava a mão para o céu e adorava o sol, adorava a lua, adorava as estrelas, adorava os astros.
Se você for para Deuteronômio, capítulo 4, havia uma ordem expressa de Deus. Havia uma ordem de Deus para não adorar o sol, a lua, os exércitos dos céus. Olha só, Deuteronômio, capítulo 4, o livro que foi encontrado ali quando Josias mandou fazer reparos no templo do Senhor. Olha só, capítulo 4, versículo 19 de Deuteronômio. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor Deus, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo do sol. Então Deus fala assim: quando vocês entrarem na terra, tome cuidado para vocês não copiarem os costumes das nações pagãs, para vocês não fazerem das coisas criadas divindades, para vocês não fazerem o sol uma divindade, a lua uma divindade, as estrelas, tá? Divindades, astros. Tome cuidado, a adoração é só minha. Tudo isso aí eu criei para vocês, não é para ser adorado. E o que o povo estava fazendo? O que o povo estava fazendo nos dias de Josias, nos dias da mensagem de Sofonias, adorando os astros. E hoje é a mesma coisa. Você vê crente hoje consultando horóscopo. Crente hoje consultando aqueles astrólogos, vendo, né? Aqueles que têm o signo, meu signo é virgem, é leão, é capricórnio, meu signo é sagitário, e eles consultam o signo para saber como vai ser o seu dia, se o dia vai ser ruim, se o dia vai ser bom, se vai ser legal, se vai ser legal. Isso é feitiçaria. Tome cuidado, né? Vai consultar, consulta ao Senhor, consulte aqui, ó, a palavra de Deus, a escritura, né? A astrologia não vai te dizer nada, não tem a mensagem para você, o seu signo não tem mensagem para você, se o seu dia vai ser ruim, se vai ser bom. Consulte a Deus, a palavra de Deus, a escritura, a santa escritura, as escrituras sagradas, que ela é o guia, ela é o norte, ela vai te orientar naquilo que você pode e deve fazer. E no capítulo 17 também, Deus falou que era digno de morte que praticava isso. Capítulo 17, versículos 2 a seguir de Deuteronômio. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor seu Deus, transgredindo a sua aliança ou a sua lei, que vá, sirva outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército dos céus, né, as estrelas, o sol, a lua, os astros, o que eu não ordenei, e se isto lhes for denunciado a vocês, denunciado e vocês ouvirem, então devem indagar bem, e se for verdade, certo, que se fez tal abominação em Israel, deve levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram. Então, na lei, o idólatra era para ser morto apedrejado. Na lei. Aquele que servia e adorava o sol, a lua, as estrelas, os exércitos dos céus, que é essa expressão que o texto usa aqui, era para ser morto. E era justamente isso que estava acontecendo. O povo largou, o povo abandonou ao Senhor, né? O povo ficou anestesiado com esse pecado de idolatria. Deus não vai nos punir. Nós podemos adorar a Baal, a Milcom, a Merodach, a Asherá, a todas as divindades pagãs, ao sol, à lua, às estrelas, os astros. Deus não vai nos punir. Por quê? Porque nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo escolhido. Jamais Deus vai quebrar a aliança. Deus não quebra a aliança, mas o povo quebra. Deus não muda, mas provoca mudanças. E Sofonias está colocando o machado da verdade na raiz do problema. Eu vou exterminar, eu vou matar todos aqueles que adoram e se dobram
e sobe nos seus terraços, adorando todo o exército dos céus, e os que adoram o Senhor, e jura por ele, e também por Milcom. Essa mistura. Versículo 6. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. O povo não estava mais consultando a Deus. Um rei bondoso, um rei misericordioso, um rei temente a Deus estava no trono, mas o povo não estava nem aí. Isso foi resquícios dos reis passados. Manassés, Amon, que havia governado e tinha levado o povo à idolatria, levado o povo a pecar, levado o povo ao pecado. E Deus estava falando, eu vou exterminar. Por isso que eu vou vir com juízo. Se arrependam, porque antes de Deus punir, Deus avisa. Antes de Deus enviar a sua ira, ele avisa. Se tiver quebrantamento, se tiver arrependimento, se tiver lágrimas, se tiver sinceridade, Deus não pune. Mas se o povo não dá crédito, se o povo não der ouvido, se o povo não se atentar, se o povo não obedecer, é juízo, é justiça. E é isso que Deus está falando. Então, se o Brasil, se nós não se atentarmos para a palavra de Deus, largarmos os nossos pecados, a idolatria, né, a hipocrisia, se nós se arrependermos, se nós chorarmos, se nós se quebrantarmos perante Deus e a sua presença, Deus vai estender a sua mão para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. Mas se não se arrependermos e não se atentarmos para Deus, a mão de Deus não estará a favor. A mão de Deus estará contra, como esteve nos dias de Sofonias. Então, cuidado com a mistura, com o sincretismo religioso, com a feitiçaria, com a idolatria, que Deus não suporta. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide o seu poder com ninguém. É dele, é exclusivamente dele e de mais ninguém. Que você possa ficar com essa palavra, com essa primeira exposição desse maravilhoso livro. Cuidado. Vamos se quebrantar. Vamos se arrepender de nossos pecados. Porque tudo isso que está acontecendo no Brasil são efeitos de nossos pecados. A igreja precisa se arrepender dos seus pecados, para depois ter autoridade, para pedir ao mundo para se arrependerem. A política é ruim, porque o povo é ruim. Os políticos são corruptos, porque o povo é corrupto. Não existe político bom e povo ruim. Ou povo ruim e político bom. Os políticos saem no meio do povo. Tá? O povo também é corrupto. O povo também é hipócrita. O povo também é insincero. Principalmente nós, a igreja de Cristo. É inadmissível. Temos 40 milhões de crentes no Brasil. E o Brasil está nessa situação. Por culpa minha, por culpa sua, por culpa nossa. Então, nós temos que tomar cuidado. Essa mensagem de Sofonias é para nós também. Devemos abandonar a idolatria, o pecado e se voltarmos para o Senhor e se arrependermos. Senão, a mão de Deus virá contra nós, contra os nossos privilégios. E se vocês gostaram de mais uma exposição, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Até as próximas exposições.